E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula, tá? Última aula do semestre, terminando aí, né, o mês de julho, tá? Terminando não, na metade, na verdade, né? Mas praticamente terminando, tá? O objetivo da nossa aula de hoje é falar um pouquinho sobre comércio e serviços no Brasil, né? O famoso setor terciário. Mas eu não vou ficar falando só do setor terciário que a gente viu no começo do ano. Eu vou dar uma recordada de alguns conceitos de população economicamente ativa, do comportamento do terciário do comércio no Brasil e falar também, focar um pouquinho em comércio global, né? Balança comercial, o papel do dólar, né? Os principais importadores e exportadores do mundo, enfim, um pouquinho do papel do Brasil, seus principais parceiros. É disso que a gente vai tratar hoje, beleza? Só uma coisa, tá? Eu vou trazer algumas ideias aqui que são ideias generalistas, mais simples, tá? Aí você tem vários outros pontos que influenciam nos processos de comércio global, beleza? Mas não vem ao caso agora mesmo porque aqui a gente não está fazendo um curso de logística ou um curso de macroeconomia ou qualquer coisa do tipo, né? Só para vocês terem uma noção um pouquinho de como que funciona essa ideia, o papel do câmbio, enfim, belezinha? Bora lá? A aula é a aula 32 e 33 da apostila dos senhores. Ó. Tá escrito aqui, ó. Cadê? O comércio. Beleza? Então bora lá, então. Bora lá, bora lá. Galera, para começar, deixa eu diminuir minha cara aqui. Bom, para começar, vamos observar o seguinte, né? Eu coloquei aqui para vocês alguns conceitos, tá? Sobre PIA, PEI e PEA, né? O que é isso? Né? É como se divide a população em relação à sua ocupação funcional, não é? A gente viu isso no comecinho do ano, vocês estão lembrados? Né? A PIA é um conceito demográfico, é todo mundo que está em idade de trabalhar de 15 a 65 anos. A PEA é a população economicamente ativa, tá? Que está trabalhando ou procurando emprego, né? Então, você perdeu o emprego na pandemia e está procurando emprego agora, então você entra na PEA ainda, por um tempo, tá? E a PEI, na verdade, é quem não está trabalhando e nem procurando emprego, ou está procurando há muito tempo, tá? Aposentados, donas de casa e vocês, estudantes, né? É aqui que entra a famosa geração neném, nem estuda, nem trabalha, né? Cuidado com esse conceito. Quando a gente fala geração neném, nem estuda, nem trabalha, tá? A gente está se referindo a um conceito de que pessoas não estão conseguindo trabalhar depois de terem estudado, ou não estão conseguindo estudar da forma que deveria e muito menos trabalhar. No Brasil, essa geração neném é uma geração que preocupa, porque a maioria é negra e mulher, tá? Então isso reflete uma estruturação social injusta e nos traz à tona o problema de algo muito sério que é o racismo estrutural, a segregação socioespacial, a desigualdade de gênero, enfim, né? Uma série de outros problemas sociológicos embutidos nessa geração neném. Por que eu falo isso? Porque quando você olha a geração neném na Europa, tem muita gente que vem com uma ideia pré-concebida de que o indivíduo não estuda e nem trabalha porque ele não quer. Ah, então ele tá de boa. Aquele cara que fica tomando tereré na frente de casa o dia inteiro e tá de boa. Não. Obviamente tem esse também, mas a gente está falando aqui de uma massa de pessoas que não conseguem estudar mais, por N motivos que eu não vou entrar no mérito, e nem conseguem trabalhar. Tá? Então a gente está falando de um problema estrutural, tá? De geração de empregos e que é duramente, duramente incluído numa questão de estrutura social injusta, né? Desses pontos das famosas desigualdades do Brasil. Beleza? Mas o nosso foco não é tratar isso, é tratar um pouco de comércio, tá? Então vamos lá. Bom, a população economicamente ativa do Brasil por setor, olha que importante isso aqui. Agora vai entrar o cerne aí o objetivo do tema da aula, tá? Uma proporção enorme, tá? Mais ou menos aí 70% está no setor terciário, tá? Um pouco menos de 70%. Ou seja, são pessoas que atuam nos setores de comércio e serviço.
Lembrando que o setor terciário ele é muito amplo, ele envolve desde o professor aqui que vos fala, tá, ao cara que está lá no laboratório desenvolvendo pesquisa e vacina para o coronavírus, ao gari, né, que está aí na coleta de lixo. E envolve também o comerciante do shopping ao do camelô, então é muito amplo, né? E aí a gente tem o setor secundário, indústria e primário, né? Matéria-prima, enfim, agricultura, essas paradas. Então o que acontece? Esse setor terciário ele é muito amplo, tá? E por isso, naturalmente, ele acaba englobando uma parcela maior da sociedade. Beleza? Mas como que se comporta o setor terciário no Brasil? Como que ele vem se comportando? Vamos analisar isso aqui, ó. Bom, eu coloquei aqui 2 períodos, a década de 90 e os anos 2000. Década de 90, a gente já estudou isso em industrialização, lembra? Fatores econômicos do Brasil, estão lembrados? Né? O neoliberalismo e tudo mais. Olha ele aqui de volta, ó. Então a gente observa uma abertura econômica do nosso país dentro de um processo neoliberal, né? E uma inserção do país na globalização. Vamos entender lá, você já entendeu isso nas outras aulas, mas vamos recordar. Quando o Brasil passa a participar desse processo, tá, mais aberto, de economia mais neoliberal, a gente passa a ter uma enxurrada de produtos importados entrando no Brasil, né? A gente passa a observar uma série de pequenas indústrias que não vão conseguir concorrer com grandes indústrias transnacionais ou produtos que são fabricados na China, né? Na época, nos anos 90, no Japão também, nos tigres asiáticos. Resultado, muitas indústrias aqui vão fechar, né? E o comércio vai diversificar e vai expandir, beleza? Então, nesse período de abertura dos anos 90, nós começamos a observar uma grande migração de uma galera, tá? Do setor secundário para o setor terciário, tá? Primeiro, porque não tinha emprego suficiente mais no setor secundário, e segundo, porque o setor secundário ele também se moderniza e vai empregando cada vez menos com o tempo. Estão lembrados disso? Pois é. Beleza? E nesse papel aí também o Brasil vai se transformando em um grande exportador de commodities. Tá? Commodities, lembrando, são matérias-primas. Já estudamos isso também. Então, quando eu falo exportador de commodities, exportador de matéria-prima. Tá? Então, todo esse processo vai favorecendo uma expansão do setor de serviços e comércio no nosso país. Tá? Nos anos 2000, a gente alega isso, a gente acredita isso, a ampliação do consumo. Como assim? Né? Vamos lembrar, nos anos 2000, os governos que vieram, eles vieram com uma proposta muito clara de expandir o consumo, né? De combater a pobreza e aumentar a classe média brasileira a partir da expansão do consumo. E eles fizeram isso muito bem, porque a classe média brasileira cresceu muito, né? A realidade de consumo do brasileiro melhorou muito e aí a gente começa a ser um grande comprador de produtos industrializados, um grande comprador de produtos de bens de consumo não duráveis e duráveis também. E aí o que acontece? Aumenta expressivamente o perfil, o volume e a diversificação do comércio no Brasil, tá? E junto a isso também há uma melhora qualitativa também, né? Então isso expande o setor terciário, expande muito, né? Então vários setores aí passam a ter um crescimento muito significativo. As pessoas passam a ter mais acesso à educação e elas começam a estudar mais e quem estuda mais, tá? Geralmente vai também trabalhar no setor de serviços lá no futuro. A maioria, geralmente não, desculpa, a maioria também vai se formar dentro como um prestador de serviços, né? E olha que interessante esse gráfico aqui, que mostra o crescimento da classe C no Brasil, tá? Observa aqui, ó. Só lembrando, tá? Quando fala aqui nessa divisão bem simples, classe A, B, C, classe alta, média e baixa, presta atenção nos valores de corte. São valores de corte aí bem subestimados, ó. Pertence à classe média quem ganha renda familiar per capita de R$ 291, ou seja, uma família aí de 4 pessoas seria o equivalente a menos de R$ 1.200, pouco menos, né? Tá? A R$ 1.019. Ou seja, é uma classe C aí que na verdade é
é um grupo que tem um poder de consumo não tão grande assim. Mas por que eles dividem assim? Tá? Vamos pensar o seguinte, essa galera aqui do meio, tá? Que começou a participar do mercado de consumo do Brasil, praticamente toda a renda familiar vai ser convertida em consumo, tá? Praticamente toda, ou se não toda na grande maioria. Ou seja, são pessoas que não conseguem formar poupança. Então, são pessoas que gastam praticamente 100% da sua renda. Tá? Então, se ela gasta 100% da sua renda, significa que o setor terciário, comércio e serviço, vai ser alimentado, porque vai gerar muito comércio, tá? E vai se vender muito serviço. Beleza? A classe alta aqui, ela consome bem também, só que também ela consegue acumular riquezas, né? Então essas duas aqui, ó, são grandes consumidoras. Beleza? Então o que a gente observa? Uma redução bem significativa aqui, ó. Esquece 2022, né? Esquece aqui. Vamos pegar esses 2 anos. Que aqui é uma projeção que vocês perceberam que eu acho que não vai se concretizar, né? 2020 está aí para dar um reset nas coisas, né? Vamos lá. Então a gente teve uma redução da pobreza bem significativa, um aumento da classe média e um aumento da classe alta. Logo, um aumento do comércio e serviço. É nessa conjuntura que nós vamos ter o quê? Uma expansão de shoppings, tá? Uma expansão de shoppings. Na apostila dos senhores, tá? Aqui vai ter um infográficozinho aqui, ó, bem interessante falando dos shoppings, tá? É bem legal de dar uma olhada nisso aqui, beleza? Falando aí, são dados de 2016, tá? E falando um pouquinho da expansão e distribuição de shoppings no Brasil, tá? Para poder ilustrar para vocês essa lógica de expansão do consumo, beleza? A gente brincava aqui em Campo Grande, assim, a gente não, né? Mas tinha um pessoal que, quando começa a ter essa expansão de consumo, então as pessoas começam a querer consumir coisas que tem no shopping e tudo mais, né? A gente passa a ter uma diversificação do público que frequenta esse tipo de espaço. E isso, de novo, né, expõe algumas mazelas e alguns preconceitos, né? Lembra dos rolezinhos e tal? Pois é, vem dentro como um reflexo sociológico de uma expansão de consumo de uma classe que antes não tinha acesso, nem ia nesses espaços, e agora ela quer ir, tá? Ela não vai comprar as marcas caras, mas ela quer ir, ela quer ver as marcas e tal, porque ela conhece as marcas, ela quer estar perto das marcas, enfim, ela quer viver aquele ambiente de consumo, né? Então isso gera alguns atritos sociais entre uma camada rica, branca, que se depara com um monte de gente não brancos frequentando aquele espaço e fazendo o que molecada faz, né? Bagunça, mas no bom sentido, né? Ou seja, se incomodando com aquele monte de gente chegando ali, querendo se divertir e tal. Então você tem um choque que expõe condições de racismo, né? A gente teve outros reflexos disso, teve casos emblemáticos, né, em aeroportos, né? A quantidade de pessoas que passaram a voar de avião que nunca tinham voado foi algo fenomenal, aumentou muito, né? Isso é um reflexo do aumento da capacidade de consumo, né? A famosa empregada doméstica que viaja de avião, vocês lembram desses casos bizarros aí, né? Que a pessoa colocava, olha que absurdo, minha empregada querendo viajar de avião, né? Então depois vocês pesquisem aí que tem umas pérolas dessas. E tudo isso é uma consequência, um choque, né, de um grupo, de uma elite que não estava acostumada a ver outro perfil consumindo, que não estava acostumada a ver outro perfil social usufruindo dos mesmos espaços e agora é obrigada a conviver com eles, né? E se você for parar para ver, eles são a maioria, né? Os não ele é a maioria. Então a gente passa a ter uma pluralidade muito interessante, né? E óbvio, todo processo que cresce muito rápido, ele também gera consequências que são difíceis de você resolver. Então isso a gente tem como uma consequência dessa expansão de consumo, esses choques, né? Entre uma elite branca conservadora, que não estava acostumado com isso e nem queria isso, com uma massa de não brancos, tá? Que passam a ter acesso a consumo e querer estar nos mesmos espaços, né? Então isso é muito notório nesse Brasil aí dos anos 2000, aí nos últimos anos, né? Beleza? Tranquilo? Então olha aí, interessante observar essa conjuntura, tá bom? Então vamos lá. Gente, outra condição do setor terciário
tal do trabalho informal. Só que esse setor terciário do trabalho informal, galera, isso aqui é um reflexo geralmente negativo, e eu vou explicar o porquê para vocês, né? Trabalho informal é quando a pessoa não é registrada e tudo mais, não tem carteira assinada, não tem... Se tem uma empresinha, um pequeno negócio aí ele é ilegal, porque ele não é registrado certinho e tudo mais, tá? O que acontece? Com a expansão do comércio e do serviço no Brasil, muitas pessoas começaram a empreender, formar seu pequeno negócio. É a senhora que vai trabalhar no começo como renda complementar vendendo doce e de repente ela começa a se sustentar vendendo doce, fazendo em casa, sabe? A doceira. Vai ser a pessoa que faz pão para vender no sinal. Enfim, você vai ter uma expansão de pequenos negócios, tá? Que são estimulados por esse aquecimento da economia. E, naturalmente, você tem um monte de gente querendo operar como negócio, como pequenos negócios, que é muito difícil de ter um sistema regulamentado, formal, com pessoa jurídica e tudo mais, né? Então, isso foi um ponto que expandiu muito. Aí foi criado alguns mecanismos legais para que esse tipo de comércio pudesse se legalizar. No Brasil, a gente tem uma parada que chama MEI, que é o microempreendedor individual. Tá? Um microempreendedor individual, essa categoria foi criada pelo governo para tentar formalizar essa massa de pequenos empreendedores, tá? De pessoas que são fundamentais e que movimentam a economia em muitos lugares. Eles são os maiores responsáveis por movimentar a economia de base, a economia de oferta de bens de consumo do dia a dia, tá? Bens de consumo não duráveis, de baixo valor agregado, mas que são fundamentais. E era uma forma de se formalizar essa galera. Por quê? Era mais simples, era barato, né? Dentro dos padrões de ter empresas no Brasil, obviamente, tá? E estimularia essa pessoa a participar do mundo dos negócios, inclusive almejar crescimento, pegar financiamento com o banco, enfim, né, investimentos. Então isso foi uma proposta bem interessante, né? Então essas MEIs, né, os microempreendedores individuais, explodiram no Brasil nesse momento de grande crescimento econômico e de expansão do consumo. Mas vamos falar de um outro trabalho informal. Esse trabalho informal que vai estar associado ao desemprego e à crise econômica. Dos anos de 2014 para cá, a gente observa uma crise política e econômica no nosso país, né? Isso não é novidade para ninguém. Essa crise política e econômica vai refletir em cheio nessas populações, tá? Que dependem de salário. O desemprego começa a aumentar, principalmente a partir de 2014, e as pessoas, gente, precisam se virar. Né? Se não está tendo emprego formal, se você está procurando emprego e não está achando, qual é a tendência? Você precisa se virar. Então as pessoas começam a abraçar atividades informais. E aí a gente tem um boom de trabalhadores informais. E aí aquele trabalhador, aquele indivíduo que vai vender pizza no sinal, que vai vender água no sinal, vai vender pão no sinal. Vocês já repararam como que aumentou o número de pessoas vendendo coisas no sinal? Já repararam nisso? Aqui em Campo Grande, pizza e pão, né, dominam. Então isso é um reflexo de uma condição de não emprego, ou seja, de uma condição de desemprego em alta e falta de esperança de se conseguir emprego. Então a pessoa não tem esperança, não está achando, ela procura e não acha. E ela não quer ficar esperando, né, porque ela precisa comer, ela precisa sobreviver, sustentar a família. E aí ela parte para esse tipo de trabalho informal. Tá? E os pequenos negócios do tipo o camelô, né? Esse tipo de coisa, a banquinha que vende coisa. Então isso começa a expandir a partir do desemprego aumentando. Então olha que interessante, quanto mais aumenta o desemprego, a tendência é mais aumentar o trabalho informal. Entendeu? E desse trabalho informal, eu não sei, o governo não sabe, não tem estatística concreta ou confiável de quantos são, porque não está registrado. Então você faz estudos, estimativas, mas saber com precisão não dá. Beleza? E olha o gráfico aqui de expansão da desocupação no Brasil, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é do Nexo Jornal, que eu peguei esse gráfico. Acho que... Ah, tá escrito aqui. Eu peguei aqui, olha aqui, de 2014 para cá, olha como que foi a expansão do desemprego, chegando a 14%, o teto aqui de beirando 14% em 2017. Depois se manteve alto, continuou com pequenas oscilações, mas ainda se mantendo no patamar ali perto de 12%. Isso é bastante, tá?
Olha aqui, que louco, né? Se você pegar aqui, ó, em 2014, nós tínhamos um desemprego na casa de 6%. Então, é por isso que a gente fala de 2014 para frente que a gente tem um grande crescimento do trabalho informal e do desemprego. Beleza? Bora lá? Bom, esse monte de trabalhador informal, que é do setor terciário, vai gerar uma parada que a gente chama de hipertrofia do terciário, tá? O que é hipertrofia do terciário? É quando o setor terciário cresce muito rápido e com baixa qualificação, né? Então, o setor de comércio, ele expande, o serviço expande, porém, esse tipo de serviço que eu falei, sem grande qualificação, serviços de baixa agregação de valor e geralmente que remunera-se pouco, né? É o jeitinho ali para sobreviver mesmo, né? Bom, isso está associado, além do desemprego, além da informalidade, tá? A industrialização e a modernização do campo que produz, né, êxodo rural, e a gente observou isso, né? Então a gente tem várias cidades grandes no Brasil, como São Paulo, Rio, que são que sofrem muito com essa hipertrofia. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos lá. O comércio brasileiro, vamos falar rapidinho disso aqui. Antes de falar do comércio brasileiro em si, vamos observar aqui uma tabelinha dos maiores exportadores do mundo, né? Eu destaquei aqui para vocês dados de 2016 para ficar mais próximo aí ao que a gente tem na apostila, tá? Bom, maior exportador em 2016, China, né? Depois, Estados Unidos, Alemanha. Bom, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Vamos ser práticos, tá? Esses dois países primeiros aqui são países que são gigantes territorialmente com populações muito grandes. A maior população do mundo, terceira maior população do mundo. Aí você pensa, poxa, nesse caso é natural eles serem os maiores, estarem entre os maiores comerciantes, né? Sim. Mas olha aqui, ó, Japão, né? Quarto maior exportador do mundo, Países Baixos, né? Holanda, né? Olha aí, Hong Kong. Então a gente observa o seguinte, né? Que o Brasil, como quinto maior país do mundo em território e sexta maior população do mundo, com poder de consumo bem considerável, né? Exporta muito pouco. Exporta muito pouco, ele participa muito pouco do comércio global. A gente deveria estar aqui em cima, ó, por aqui. Beleza? Isso mostra que esses países aqui, ó, que não têm territórios e populações tão grandes assim, estão aqui no topo dessa lista porque eles conseguem agregar valor no que eles exportam, ou seja, eles exportam produtos com alto valor agregado, exportam industrializados, tecnologia, tá? Não só industrializados tipo celular, né? Carros caros, né? Audi alemã, né? Tá? Então eles conseguem exportar produtos que agregam muito valor. Então, ou seja, em volume eles conseguem exportar menos, porém ganhando muito mais. É aquela velha história, né? O que vale mais? Uma tonelada de computadores ou uma tonelada de algodão? Não é? Então, aí que está a grande questão. Então, esses países aí desenvolvidos aí do topo, tá? São grandes exportadores de produto com alto valor agregado. Por isso que mesmo sendo relativamente pequenos ou médios, eles estão aí no topo dos grandes exportadores do mundo. Beleza? Agora olha ali os importadores, né? Importadores. Estados Unidos e China, né? Já comentamos esse caso aqui, não tem como. Eles dominam o comércio global e dão as regras do jogo. Aí a Alemanha continua aqui no topo, o Japão, né? Surge um Reino Unido, tá? E olha o Brasil aqui, né? Lá embaixo também. Então isso também identifica o quê? Que o Brasil, de novo, também não é um grande participador do comércio global, né? Repara que a via de regra, os primeiros colocados, ó, não mudam muito, tá vendo? Não muda muito, tá? Então a gente observa que os maiores comercializadores do mundo são também grandes importadores e exportadores. Bom, vamos falar um pouquinho sobre balança comercial, galera. O que é a balança comercial? A balança comercial é justamente, você vai pegar tudo aquilo que você importou, tudo aquilo que você exportou menos tudo que você importou. É o que sobrou, é o saldo da balança. Beleza? Esse saldo da balança é o que sobrou para você. Aí você pode ter um saldo neutro, positivo ou negativo. Positivo, superavitário, superávit.
Negativo, deficitário, é o famoso déficit da balança comercial. Déficit da balança comercial, tá? Vamos analisar aqui, ó. O Brasil, dos anos 2000, a gente estava aqui num valor, né, um pouquinho deficitário, e nos anos 2000, com a expansão do consumo no Brasil que a gente falou, olha aqui como que aconteceu com a balança comercial brasileira. Ela ficou bem positiva, mas o que eu gosto de destacar aqui não é o fato dela estar positiva, é o fato de crescer muito as exportações e crescer muito também as importações, ó. Aumentou muito a importação e aumentou muito a exportação. Isso significa que o Brasil participou mais do comércio global. Quem que vai virar o principal parceiro do Brasil aqui? China. Aqui 2008, aqui dá aquela caída geral, né? Crise de 2008. Mas repara o seguinte, caiu muito? Não, né? Olha aqui, ó, o patamar ainda ficou próximo a 2007, beleza? E ainda ficou superavitário, tá positivo. Aí depois de novo, ó, 2009 cresce, até 2011. Olha aqui. E aí a coisa começa a degringolar aqui. Até chegar em 2013, 14, quando 14 dá negativo o saldo, né? Como eu falei para vocês, a partir de 2014 a gente passa a observar uma crise política e econômica no Brasil e tal. Olha aqui os saldos dos últimos anos na tabelinha aqui em cima, tá vendo? Depois a gente conseguiu tornar positivo esse saldo, né? Porém, né? E foi aumentando até 2018, ou perdão, 17, aí 18, 19 começa a cair de novo. Mas galera, por que isso aqui é importante? Vamos entender o seguinte, tá? Nem sempre um país que apresenta um saldo positivo na balança comercial nem sempre ter um saldo positivo na balança comercial é o objetivo. Às vezes, dependendo da conjuntura, tá, você quer ter, mas o fato de você não ter um saldo positivo não significa lá algo tão importante assim em termos de estruturação econômica, tá? Isso por quê? Porque quando você está importando muito, indica que você está consumindo muito. Então significa que a economia ali está girando e a coisa está funcionando. Beleza? Então isso tudo tem que ser analisado com calma. Ó, os países desenvolvidos, como a gente falou, exportam tecnologia. Países como Brasil, Argentina e México são grandes exportadores de commodities, tá? Beleza? O que isso significa? Que mais da metade do que a gente exporta são commodities, são matérias-primas, tá? Isso significa, então, que a gente precisa exportar em grande volume para ter lucratividade, tá? Bom, e quando a gente exporta manufaturado, que tem algum valor agregado, né? A gente observa o seguinte, a importância de países como a Argentina no contexto do comércio brasileiro, tá? Beleza? Então, isso que você tem que lembrar. Grandes países emergentes são grandes exportadores de commodities. Países desenvolvidos exportam tecnologia, principalmente, tá? Galera, outra coisa que a galera fica aí com muita dúvida é sobre a variação do dólar, né? Bom, lembra lá em 2014 que eu acabei de mostrar para vocês que a balança comercial brasileira é negativa? É naquele ano que o dólar passa os R$4 pela primeira vez, né? No final daquele ano. Por quê? Quando você aumenta o dólar, a relação do câmbio, isso favorece exportação, tá? Então, sempre o dólar mais alto vai favorecer a exportação. O dólar mais baixo favorece a importação. Então, eu posso usar esse lance cambial como uma forma de proteção de mercado. Por exemplo, se eu não quero que você vá lá comprar coisa no Paraguai e quero que você compre aqui no Brasil, eu deixo o dólar mais alto. Se o dólar estiver alto, você não vai lá no Paraguai comprar, porque vai estar caro. Então você vai comprar onde? Aqui no Brasil, entendeu? Então isso estimula, é uma forma de você forçar, tá, o capital ficar dentro do país. Quando o dólar está alto, você não vai querer ir para os Estados Unidos. A classe média alta brasileira vai pensar melhor se vai ou não para Miami, se vai mandar o filho para Disney nas férias, tá? Por quê? Porque está caro. Então, de repente, ele troca Miami e a Disney por Jericoacoara, né? Por João Pessoa, entendeu? Então, é uma forma de você estimular também o turismo
que o dinheiro de turismo fique no Brasil. Isso também favorece os gringos, né? Quando o dólar está muito alto, está mais alto em relação ao real, significa que o gringo vai observar e vai achar que tem mais dinheiro para gastar aqui. Vamos supor que o gringo tem $1.000, né? Quando esse $1.000 estava 2 para 1, esse $1.000 valia R$2.000. Aí o câmbio aumentou, 3 para 1, agora ele tem R$3.000. Aí, de repente, um mês depois, estava 4. Então, ele passa a ter R$4.000 em moedas, né? Ou seja, significa que o dinheiro dele está valendo bem mais. Então, é estimulante para ele vir para o Brasil, porque o dinheiro dele vai render. Então, esse dólar, esse câmbio também favorece a vinda de turistas para cá, né? Então, às vezes, o dólar alto é uma forma de proteção de mercado para você favorecer as exportações e favorecer também o comércio dentro do próprio país. Quem faz muito isso? Japão fez muito isso, China faz muito isso. Professor, então é bom o dólar alto? Não, nem sempre, tá? Depende. Quem depende, ó, setores que dependem de máquinas e peças importadas, quem precisa importar peça e maquinário se ferra, né? Por quê? O dólar tá caro, ele vai ter que importar peça e maquinário e vai ficar caro para ele produzir. Ficando caro para ele produzir, ele vai ter que repassar isso no produto final. Dependendo do setor, perde competitividade. Beleza? Outra coisa, quem tem dívidas em dólares, né, vai afetar também o endividamento, tá? Dívidas de empresas, né, contraídas em dólar tende a aumentar, beleza? Ou seja, é uma faca de dois gumes, né? O dólar mais alto favorece uns e prejudica outros. O dólar baixo favorece uns e prejudica outros. Ou seja, não é uma questão de ser bom ou ruim, é questão de ser bom para quem, tá? E ruim para quem. Então é uma questão de contexto, né? O dólar mais alto ou mais baixo vai depender muito do setor, né? De cada setor da economia. Às vezes o governo quer favorecer o setor A, quando ele quer favorecer o agronegócio, ele às vezes aumenta o dólar para a galera ganhar mais na exportação, enfim, né? Então isso é uma situação bem polêmica, tem várias ideias que tratam disso aí. Beleza, galerinha? Tranquilo? E aí, para a gente finalizar, vamos observar um pouquinho as relações comerciais brasileiras dentro de dois contextos, né? Vamos ver o que se diz a via de regra. Ó, o Brasil está comprometido com a defesa dos princípios do multilateralismo e do liberalismo no comércio internacional. A via de regra, o Brasil deveria defender isso, tá? O equilíbrio das contas externas depende do saldo positivo da balança comercial e adequados fluxos de investimento direto. Ou seja, o Brasil tem que buscar positivar o saldo da balança. Essa é uma tendência no Brasil, tá? E esses fluxos de investimento direto é o dinheiro que constrói coisa, né? Você tem o dinheiro que você investe na bolsa de valores, que é indireto, você ganha dinheiro sem trabalhar, né? Estou aqui de boa sentado, meu dinheiro está ganhando dinheiro para mim, né? E tem o dinheiro direto, que é o cara que investe, que gera emprego, que constrói empresa, essa coisa toda. Esse é o investimento direto, tá? Beleza? Bom, olha que interessante esse outro parágrafo, né? O aumento da demanda por produtos primários pela China, principalmente a China, que é o nosso principal parceiro, e a especulação de bolsas de mercadorias, de commodities, resultou no aumento do preço dessas commodities. Ou seja, a China comprando mais e tem mais gente procurando commodities, matérias-primas, fez com que o preço dessas matérias-primas subisse. Lei da oferta e procura. Tem muita gente procurando, né? Quem oferta se dá bem, porque o preço sobe. Porém, isso aí acabou e lá por 2013 e 2014 os preços da commodity despencaram, ajudando a produzir a crise que eu falei de 2014 para cá. A gente chama esse ciclo de ciclo das super commodities, quando as commodities estão muito altas. Beleza? Então é isso, né? E aí, ó, para a gente finalizar, conclusão, né? O Brasil ele acaba ficando muito vulnerável no comércio global em relação à China e muito vulnerável às variações de preço de commodity. Isso acaba sendo negativo. Por quê? Porque quando tem grandes alterações nesses preços, alterações para baixo, isso impacta muito a nossa balança comercial. Ok? E a tendência de 2013 e 2014 para cá foi essa variação para baixo, porque a China passa a comprar menos commodity, porque a economia lá dá uma freada não, dá uma desacelerada, né? E isso impacta
o saldo da nossa balança. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês. Até a aula no Meet. Se cuidem e fui!